Neste vídeo vamos analisar detalhe por detalhe o trailer de anúncio de Monster Hunter Wilds, apresentado durante o The Game Awards de 2023. Infelizmente o jogo está previsto para o ano de 2025. Até lá temos um longo caminho pela frente e por isso decidi criar este canal dedicado a trazer detalhes, informações e tudo sobre Monster Hunter. Olá Hunters, eu sou o Thiago Daut, um grande fã da franquia Monster Hunter e jogo desde sempre. Comecei com esse carinha aqui lá no PlayStation 2 em 2004, joguei muito, inclusive até joguei online ele e fiz grandes amigos e vim a jogar ele online também com Monster Hunter World, Monster Hunter Rise. Joguei praticamente todos os jogos e estou muito empolgado aqui com Monster Hunter Wilds. Mais um nome aí complicado pra gente ficar pronunciando, né? Mas eu tô muito empolgado com esse anúncio, gostei bastante. Olhei trecho por trecho aqui do trailer e vou passar detalhes aqui com vocês, então vamos acompanhar aqui junto comigo. E para começar, vamos direto para o logotipo do jogo, que aparentemente tem duas criaturas que lembram bastante uma serpente, e é impossível não compará-las com o dragão ancião da Maladur de Monster Hunter 4 Ultimate. Falando em tamanho, já podemos imaginar que os mapas serão ainda maiores, talvez até mesmo totalmente abertos ou interligados por alguns caminhos semelhantes ao que vemos em Elden Ring. E para percorrer esses longos trajetos, a montaria ganhará ainda mais importância em Monster Hunter Wilds. A ideia foi introduzida em Monster Hunter World, ganhou mais flexibilidade em Monster Hunter Rise e no novo jogo será fundamental. Fundamental pode ser também o seu like aqui nesse vídeo, e para ajudar ainda mais você pode se inscrever, compartilhar com seus amigos e também jogar aí nos comentários qual é a sua expectativa. Mas voltando à montaria, os detalhes em sua cela ajudam a confirmar a sua importância nesse jogo. Além da espada nas costas do Hunter, notamos que há um fuzilarco na bolsa e também o que parece ser materiais para acampamento, tornando assim possível acampar e fazer trocas de armas, amuletos e habilidades com mais dinamismo em qualquer lugar durante a missão. A movimentação do nosso amigo, que até parece uma variação do Macau de Monster Hunter Generations, é também bem dinâmica e flexível para qualquer momento. Vemos ele se movimentando em duas pernas, muda de posição para ganhar mais velocidade e talvez por animações pré-programadas em determinados pontos do mapa, usa sua agilidade em saltos. E por fim, podemos usá-lo para planar, assim como o manto planador. Agora vamos olhar melhor para os monstros que estão nesse trailer. Logo no começo vemos o que possivelmente são machos e fêmeas, de uma nova espécie. E um detalhe legal é que nesse trecho vemos os gigantescos espinhos sendo usados como para-raios, servindo até de proteção para uma versão do Gosharak do deserto. E aqui, olhando bem mais de perto, podemos concluir que eles podem sim ser realmente uma versão do monstro que surgiu em Monster Hunter Rise. Já outros monstros menores, sem muito destaque, aparecem de forma rápida. Mas podemos identificar alguns gastodontes ali, um voador bem peculiar lá no céu e alguns novos herbívoros maiores por ali. E durante a correria também vemos alguns mini monstros bem fofos prestes a serem pisoteados em meio a toda a loucura dessa cena. E ok, agora podemos falar mais das mudanças climáticas que pode deixar literalmente as missões uma loucura. Todo o trailer é montado para nos apresentar uma tempestade de areia que vem afetando o ar, os animais e por fim empurrando e engolindo todos para dentro dela. Isso introduz uma nova dinâmica de batalha, pois além dos monstros precisamos nos proteger dos raios que caem por toda parte. Para ajudar com isso temos esses pilares que podem servir como para-raios e proporcionar áreas protegidas, além dos espinhos do nosso amigo. Possivelmente terá alguma área desprotegida que seremos fatalmente acertados por esses raios. E para finalizarmos, vemos que a Capcom está fazendo bom uso da nova geração de hardware. Temos uma incrível densidade de monstros, mudanças de clima, mundo aberto, partículas, luzes, sombras e muitas vezes tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Meus amigos, cada caçada será uma experiência ainda mais imersiva. Ryozo Tsujimoto, enquanto estava no palco do The Game Awards, confirmou que teremos mais novidades no meio do ano de 2024. Talvez uma demonstração jogável? Se for isso, podemos sonhar com um segundo trailer no começo do ano. Até lá, vamos seguir aqui com o nosso caminho de caçador. Lembrando, galera, é muito importante você se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, vamos crescer aqui o Hunters Away, que é literalmente aqui o nosso caminho, nossa jornada até o próximo Monster Hunter lá em 2025. Até lá, vamos compartilhando,
novidades, informações. E eu também vou tentar trazer algumas outras ideias do meu outro canal de games para trazer para cá, que é a Ecologia Monster Hunter. Eu detalho, né? Vou lá embaixo, no fundo do post, para detalhar a ecologia de cada monstro, que é um conteúdo bem legal e eu vou compartilhar aqui também nesse canal. Ah, e eu convido vocês também, eu tenho outro canal, Daut Jogando, que é games e retro games, que aí é um pouco mais geral. Mas eu amo tanto o Monster Hunter que eu criei aqui esse canal pra gente tentar focar só nisso. Tem muita gente ou gosta ou detesta Monster Hunter, não é mesmo? Então, melhor criar esse canal aqui que a gente fala só disso. Então, combinado, é isso. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Em breve vai estar saindo alguma coisa aqui no canal.